Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Êxodo capítulo 29. Nós vamos ler o verso 29 do capítulo 29 de Êxodo. Se você quiser e você se sentir à vontade para isso, você pode dar um glória a Deus. Um ambiente onde há adoração, há presença, irmão. Um ambiente que cultiva a adoração, recebe como recompensa a presença. Êxodo 29, verso 29. A palavra do Senhor, ela diz assim: as vestes santas de Arão passarão aos seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho do sacerdote, que for em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Olha que coisa incrível, vou ler de novo. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nela e consagrados nelas. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Hoje eu quero falar com a igreja sobre uma coisa chamada vestes santas. Diga comigo, vestes santas. A palavra do Senhor conta que no começo de tudo, Deus escolheu o homem, Deus colocou o homem no paraíso. E você sabe que no paraíso, quando o homem foi formado do barro, não havia ali antes do pecado a necessidade de roupas. O homem, ele andava nu. Ele não tinha vergonha de si mesmo, ele não tinha vergonha do seu corpo. O seu corpo era feitura e obra do Senhor. O Senhor tinha o esculpido, o Senhor o tinha feito. Não havia por que esconder algo que tinha sido feito por Deus. E naquele ambiente de liberdade, naquele ambiente de paz, naquele ambiente de tranquilidade, naquele ambiente onde não havia necessidade de provar nada um para o outro, Deus ali começa um relacionamento entre Adão e Eva. Ambos estavam nus. Nu é pelado, não sei se você pegou essa parte. Pelados, eles andavam sem necessidade de se cobrir diante um do outro. Eles não tinham necessidade de esconder, de proteger nada, porque havia entre eles uma intimidade plena. Havia entre eles uma intimidade entre Deus e entre eles e o próximo. Não havia necessidade de roupas, eu ocultar algo, eu esconder algo, eu proteger algo. Mas a palavra do Senhor diz que quando Eva toma daquele fruto que ela não deveria ter tomado, ela dá ao seu marido Adão e ambos comem daquela fruta. O que acontece? Os olhos deles se abrem. E eu não sei o porquê, eu não vou querer, quer dizer, eu sei, mas eu não quero entrar nisso hoje, porque não há tempo para isso. Mas Adão, ele pega e começa a fazer roupas para ele. Diga comigo, ele faz para si mesmo vestes. O que ele pega? Folhas. Você gosta de andar com folhas por aí, irmão? Não, nem eu. Imagina um matinho desse, não é suficiente. Quando Adão ele tece para ele percebe que algo que era não é mais. Ele percebe que algo que era não é mais. Que a liberdade que existia não existe mais. Que agora existia algo que precisava ser coberto. Existia algo dentro dele que ele não gostaria de mostrar para o Senhor. Agora era necessário haver uma separação. Agora era necessário haver algo que cobrisse a vergonha, que cobrisse o pecado, que cobrisse o ato falho, que cobrisse o erro do alvo. Era necessário agora que Adão tecesse para ele uma coisa que agora substituísse a liberdade, algo que promovesse para ele uma antessala para Deus, um antemomento, um antiminuto, um antetempo, onde ele pudesse se preparar para ver Deus. E é engraçado que Deus entra no jogo de Adão, e Adão brinca de pique-esconde, e Deus por alguns minutos interte Adão, achando que Adão, e fazendo Adão pensar que ele estava certo, fazendo Adão pensar que tinha funcionado. Deus pergunta: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? E Adão está usando as coisas que Deus criou agora, e pega a criação de Deus e tenta colocar a criação entre ele e Deus. Só que aquilo que Deus cria, Deus conhece, aquilo que Deus conhece, ninguém esconde. Vou repetir, irmão.
Aquilo que Deus cria, Deus conhece. Aquilo que Deus conhece, ninguém esconde. Quando Adão tenta se esconder de Deus, Deus diz para ele: filho, não funciona. Não é assim. E Deus olha para ele e diz: Adão, realmente agora é necessário que haja vestes. Realmente você destravou algo que não era para ser destravado. Você fez algo que não era para ter sido feito. E realmente você identificou que alguma coisa saiu fora do lugar. E agora é necessário que hajam vestes. É necessário que você possa se cobrir. Mas eu quero dizer que aquilo que o homem faz para cobrir a si mesmo nunca será suficiente. Eu quero te dizer hoje, irmão, qualquer tentativa do homem de tentar cobrir-se a si mesmo, de tentar fazer por si mesmo, nunca será suficiente, sempre será pouco, sempre será errado. Quando você precisar de algo, você deve buscar naquele que criou aquilo e não tentar usar aquilo que foi criado para substituir aquele que criou. Ô irmão, vem comigo. Quando Deus olha para Adão, Adão olha para Deus e Deus fala: você precisa de vestes, mas quem vai criar suas vestes sou eu. Gênesis capítulo 3, versos 21. A palavra diz que Deus inicia o mercado da moda, pastora. Deus inicia o ateliê gospel. Deus inicia o fashionista. E sabe o que ele faz, irmão? Olha para mim. Sabe o que Deus faz? Para vestir Adão, ele mata alguém e tira a pele de alguém. Ele arranca a cobertura agora de um animal e põe agora na vida do homem. Porque Deus agora precisa explicar para Adão que existe um princípio que ele agora precisa seguir. Ele precisava entender esse princípio, que não pode haver remissão de pecado sem derramamento de sangue. A Bíblia diz em Hebreus que era necessário que Deus pudesse derramar ali sangue. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Adão peca, Adão traz a necessidade do derramamento de sangue. Mas como Deus gostaria que houvesse continuação, Deus não derrama o sangue de Adão. Apesar do salário do pecado ser a morte, e o certo deve ser que aquele que comete pecado pague com a sua própria vida por aquele pecado, Deus inicia uma obra redentora onde Ele coloca um substituto. Quem está sabendo onde eu vou chegar aqui? Quem já entendeu onde eu vou chegar? Deus coloca ali a ação de um substituto e mata para que o sangue possa ser derramado em favor de. Ele não tira o sangue de Adão que cometeu o pecado, ele mata um que era inocente e coloca o sangue daquele inocente na troca de um sangue daquele que era culpado. E agora Deus veste o homem, porque Deus quer que haja continuidade. E para que nós possamos entrar em contato com o Senhor, é necessário agora que nós possamos nos apresentar diante dele com vestes santas. E como Deus sabia que o homem não era capaz de produzir para si mesmo vestes santas, Ele agora abre o ateliê gospel, Ele abre o ateliê divino, Ele mata, Ele costura, Ele rasga, Ele coloca no lugar, Ele faz segundo as medidas certas, Ele faz a roupa certa para Adão e Ele faz a roupa certa para Eva. Deus é um Deus que, independente do seu pecado, Ele está disposto a cobrir a tua nudez. Ele está disposto a fazer uma medida. Ele está disposto a fazer uma roupa na medida certa para você. Deus abre, inaugura ali e coloca o homem no mundo. Mas pastor, o pensamento de Deus não era abandonar o homem. Porque se o pensamento de Deus fosse abandonar o homem no mundo, largar o homem no mundo, era muito mais fácil ter requerido do homem o sangue, ao invés de ter feito todo esse trabalho, de ter que matar alguém, de ter que matar algo, de ter que tirar o sangue, de ter que fazer uma roupa, agora de ter que vestir o homem. Deus faz isso para que o homem possa dar sequência. Diga comigo, sequência. Deus queria e Deus gosta de continuidade. Deus sempre pensa no legado. Deus sempre pensa na posteridade. Você sabe por que Deus sempre pensa na posteridade? Porque Deus é um Deus de ontem, hoje e amanhã. Deus é um Deus que vai de eternidade a eternidade. Deus é um Deus que não é temporal, Ele é atemporal. E se você tiver condições de apenas acreditar, se você tiver coragem de apenas aceitar, não é nem acreditar, é condições de aceitar, Ele trará a fé para você acreditar. E quem acredita vive, quem vive
o quê? Ganha recompensa. A palavra do Senhor diz que o Senhor começou uma série de rituais, uma série de ordens, uma série de maneiras que deveriam ser cumpridas para que o homem entrasse em contato com Ele. Em Êxodo capítulo 29, ele vem dando ali várias direções. E a palavra do Senhor diz que quando Arão deixasse de ser o sacerdote, era necessário que o outro tomasse o seu lugar. Mas não era outro qualquer. A intenção de Deus sempre foi trabalhar com famílias. Diga comigo, a intenção de Deus sempre foi trabalhar com famílias. A sua família está nos planos de Deus. Eu quero dizer que Deus colocou Adão e Eva do lado de fora do paraíso. Mas eu quero dizer que Deus não se trancou lá dentro. Eu quero dizer que Deus tirou eles lá de dentro, mas saiu com eles do lado de fora. Deus saiu com eles e disse: eu quero que vocês deem continuidade àquilo que nós iniciamos ali. Apesar das circunstâncias agora não serem as mesmas e o cenário ter mudado, eu continuo sendo o mesmo Deus. Irmão, Deus continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Deus tinha plantado em Adão uma semente, essa semente precisava continuar. Essa semente precisava continuar, sabe por quê? Porque o plano de redenção já tinha sido colocado em prática, já estava em andamento, antes da fundação do mundo. Deus já tinha preparado um cordeiro que substituiria, aonde? Lá na cruz, os nossos pecados, o sangue dele seria derramado por nós. Era necessário que o homem tivesse vida para que Jesus pudesse chegar à existência. Se Deus desiste de Adão, Deus desiste de Jesus Cristo, e Deus não desiste de um filho. Quando Deus coloca o homem, Deus pensa na família. Quando Deus estabelece uma aliança com o homem, Ele não estabelece apenas com um, Ele estabelece com a família. Ele está interessado em legado, Ele está interessado em continuidade, Ele está interessado em sequência. E Ele diz para Moisés: Moisés, quando chegar a hora de Arão não ser mais o sacerdote, é necessário que um de seus filhos tome o seu lugar. E olha que eu acho isso maravilhoso, eu acho isso incrível. A palavra diz que as vestes que Arão usava agora seriam passadas aos seus filhos. Irmão, as vestes que ele usava agora seriam passadas a seus filhos. Quem é pai e mãe aqui nesse lugar nessa noite? Pode abaixar. Se hoje você tivesse que passar as suas vestes para os seus filhos, como estariam as suas vestes? Seria uma honra tomar o seu lugar hoje? Ou seria muito trabalhoso te substituir? Seria um privilégio subir no seu lugar hoje e receber ali uma plataforma onde você pode impulsionar a próxima geração? Ou você daria para a próxima geração um baita de um trabalho porque as tuas vestes estão sujas? Teus filhos teriam algo para continuar ou eles teriam que iniciar algo novo porque você não fez o que deveria fazer? Em toda a Bíblia há uma sequência de versos que dizem: eu quero ser seu Deus e eu quero que vocês sejam meus filhos. Eu quero ser o seu Deus e eu quero que vocês sejam o meu povo. Deus constantemente fala de sequência e continuação, mas eu me pergunto: será que nós como igreja temos vivido uma continuação? Ou será que a cada geração que se inicia é necessário um esforço absurdo? É necessário que nós possamos vencer ali, como é aquele princípio da física? A inércia, romper com a inércia da geração passada. Se eu te fazer uma pergunta hoje, irmão: seu filho colhe de você uma vida frutífera? Seus discípulos colhem de você hoje uma vida santa? Você teria condições de chamar seus filhos e dizer: eu passo para ti as minhas vestes, as vestes às quais eu servi o Senhor dentro do santuário, as vestes às quais eu usei para me apresentar diante de Deus, as vestes que contam a minha história, as vestes que contam as minhas lágrimas, as vestes que contêm o meu suor, as vestes que contêm o meu sangue, as vestes que contêm ali o óleo que foi derramado sobre a minha cabeça. Eu quero dizer: filho, você não começa do zero, você começa a partir do meu ponto de partida. Eu quero te dizer, você não vai iniciar de uma história findada, você começa hoje de uma história que tem continuação. Como estão as suas vestes hoje, irmão? Seus discípulos podem olhar para você e receber de você vestes puras,
vestes santas, vestes capazes de entrar diante do Senhor. O Senhor preparou para os homens roupas para que eles possam se apresentar diante dele. O Senhor cumpriu com aquele desígnio. O Senhor foi e fez para o homem, fez com as suas mãos. As vestes são santas, porque elas foram feitas com mãos santas. As vestes não podem ser desmerecidas, porque o Deus que fez elas é um Deus que merece valor. Você não pode viver como você deseja, porque você, quando apresentou a sua vida ao Senhor, Ele trocou as suas vestes, Ele tirou o pano de saco e cinza e colocou vestes brancas. Ele colocou sobre ti uma veste capaz de se apresentar diante dEle. A minha pergunta é: você tem cuidado das suas vestes? Como anda a tua vida? Será que hoje, se você se apresenta diante dEle, as tuas vestes estão brancas, lavadas pelo sangue, ou elas estão sujas, manchadas de sangue? Eu acho incrível, porque nós temos que entender que quem cuida das suas vestes, cuida da próxima geração. Deus estabelece um princípio, que diz que se você não ama a você mesmo, não tem condições de você amar o próximo. Não tem condições de você dizer para o seu filho: filho, faz isso, filho, faz aquilo, discípulo, faz isso, discípulo, faz aquilo, ei, geração, faz isso, ei, faz aquilo. Se você não tem uma vida para comprovar o que a tua boca fala, não adianta querer que a geração seguinte seja ungida nessa veste, porque essa veste ela não está preparada para adentrar diante da presença do Senhor. O Senhor não quer uma geração que fala e não faz. Deus quer uma geração que vive aquilo que prega. Deus quer pais que não simplesmente tem direções para os filhos. Deus quer pais que tem exemplo para os seus filhos. Deus não quer pais que apenas têm ideias boas para os seus filhos. Deus quer pais que possam ser modelos, que filhos possam seguir. Você cuidar das suas vestes é um ato de amor, não só por você mesmo. Primeiro, é um ato de amor a Deus. Diga comigo: eu preciso cuidar das minhas vestes por amor a Deus. Segundo, por amor a mim mesmo. Terceiro, por amor aos meus filhos, por amor à próxima geração. Quem rasga as vestes, rasga as chances da próxima geração. Quem suja as vestes, suja a próxima geração. Oh, irmão, não brinca com Deus, porque aquilo que você semear, isso também você vai ceifar. Deus, Ele é fogo consumidor. Como estão as tuas vestes? Eu acho lindo que em João capítulo 17, do verso 19 em diante, Jesus começa a dizer: é por eles que eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. É por eles que eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Uma geração que vai levantar outra geração, é uma geração que tem condições de sacrificar-se para a próxima poder colher o benefício. Uma geração que viverá uma geração de legado, é uma geração que tem condições de sacrificar e entregar-se a si mesmo como oferta agradável ao Senhor. Você quer filhos bons? Você quer filhos que servam ao Senhor? Você quer filhos que possam dar sequência àquilo que Deus está fazendo na sua vida? Você quer, irmão? Santifique a si mesmo. Pague o preço. Pare de ter discursos bonitos, mas ao mesmo tempo vazios. E comece a pagar o preço pela própria geração que está na sua casa. Vestes santas. Jesus disse: eu me santifico por amor a eles. Meu pai me disse, eu tenho 27 anos. Eu convivo com meu pai há 27 anos, é impressionante. Transformador. 27 anos que Deus me deu o privilégio de andar com um homem de Deus. Irmão, olha para mim. Eu nunca vi meu pai colocar os olhos em outra mulher. Irmão, não é colocar os olhos e ficar com os olhos olhando aquela, nossa, que mulher, não. Eu nunca vi meu pai nem de relance, passar uma mulher e meu pai fazer assim, nunca vi na minha vida. No discipulado passado,
Meu pai disse: sabe por que eu nunca olhei para mulheres? Porque eu santifico a mim por sua causa. Irmão, você sabe o peso que isso traz para a minha vida? Você sabe o nível de responsabilidade que isso é para mim? Tem um homem se privando, tem um homem obedecendo a Deus, tem um homem com temor do Senhor, o suficiente para se santificar, para que outra geração possa ter a liberdade, possa ter condições de se apresentar diante do Senhor. É por causa de um homem daquele que eu estou aqui nessa noite. É por causa de um homem, de uma mulher dessa, como esses, que eu tenho condições de subir aqui e dizer para você: tenha vestes santas. Porque hoje eu sou fruto de pessoas que escolheram ter vestes santas. Irmão, Jesus, o Cristo, o Messias, o Mestre, o Salvador, ou aquele que tem o poder sobre todas as coisas, disse: eu me santifico. Sabe quem tem vestes santas? Quem tem condições de pensar no próximo. Jesus Cristo fala: eu me santifico. Sabe por quê, irmão? Olha bem para mim. Porque o verso, ele não para aí no verso 19. Ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha para mim. Diga: eu sou. Mas diga com força, diga com fé. Diga: eu sou o resultado da santificação de Cristo Jesus. Olha a sequência, presta atenção. Joga na tela para mim esse verso. João 17, 19 e 20. Pode botar no 20. A palavra de Jesus é o seguinte: Pai, eu me santifico por causa deles. E eu não oro só por eles, eu oro por todos aqueles que hão de crer em mim, através da pregação deles. Deu para entender? Vou repetir. Jesus, os discípulos, você. Jesus inicia um movimento, Jesus inicia um princípio, Jesus inicia um modo de vida. Jesus diz: eu me santifico. Põe no 19, por favor, 19. Eu me santifico em favor deles, diga comigo, deles, para que eles também sejam santificados na verdade. Está falando dos discípulos. Eu me santifico para que eles sejam santificados. Próximo. Mas eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também por aqueles que viriam a crer em mim, por intermédio desta palavra aqui. Próximo. Eu lhes tenho. Volta. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vão vir a crer em mim, por intermédio dessa palavra. Próximo. A fim de que todos sejam um, como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo aí fora creia que o Senhor me enviou. Não dá para o mundo crer. Olha o tanto de Jesus era intencional. Ele sabia que ele queria alcançar o mundo, mas para alcançar o mundo ele precisava alcançar os discípulos, porque os discípulos iam alcançar mais discípulos. E esses discípulos, quando eles começassem a pregar fora do mundo, era necessário que eles tivessem ali um padrão de unidade. Diga comigo, unidade. Era necessário que as pessoas pudessem ver em nós, na igreja, algo chamado santificação, para que o mundo aí fora pudesse crer em Jesus. Quem não se santifica, quebra o plano de Deus conquistar o mundo. Põe de novo o verso, por favor, pode deixar. Olha para mim. Próximo. Eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor me deu, para que sejam um, como nós o somos. As famílias, irmão, precisam ser uma.
Os pais e os filhos precisam ser um. Os pais e os filhos precisam ter unidade em casa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Se a casa está dividida, se os pais não têm os corações dos filhos e os filhos não têm o coração do pai, eu quero te dizer que a tua casa está dividida. E porque ela está dividida, ela não pode prosperar. E o que significa que em uma batalha, você sempre vai sair por baixo, porque você está com o exército dividido. Quem está me entendendo essa noite? Você sabe por que muitas vezes Satanás tem levado a melhor? Porque a família da fé muitas vezes não é unida. Quando nós não somos unidos, nós não podemos testemunhar dele, porque as pessoas só podem crer naquilo que elas reconhecem como verdade, e elas só crerão se nós formos um como ele e o Pai eram um, se nós formos santos como ele é santo. Aí sim nós temos parte com ele, e tudo que é dele é meu, e tudo que é meu é dele, e tudo que ele tem eu tenho, e tudo que ele é eu sou. Os pais que não dão sequência impedem que os filhos possam prosseguir com a verdade. O segundo ponto da minha mensagem nessa noite é: siga os meus passos. Diga comigo, siga os meus passos. Quem é que teria coragem de subir nesse púlpito e dizer para essa igreja: siga os meus passos? Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1: sede meus imitadores como eu sou de Filipenses. Continua com Paulo dizendo, no capítulo 3, o quê? Sede meus imitadores, sede meus imitadores. Caro irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Presta atenção, caros irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Hebreus capítulo 6 diz assim: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. Irmão, Deus é inteligente, Deus é inteligente. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir a glória do Senhor nessa noite? Deus é inteligente. Você tem que entender que você serve um Deus inteligente. Deus, Ele colocou um filho, e como pai Ele tem uma herança para entregar, mas Ele só pode entregar para filhos que têm seguido um padrão. Ele só pode entregar para filhos, futuro pastor Rogério, em nome de Jesus, que são imitadores dele. Não dá para eu viver a minha verdade e querer receber do Senhor a herança que Ele deixou para mim. Eu preciso aprender a seguir os passos. Igreja do Senhor, eu te lembro hoje, e eu te chamo mais uma vez, a seguir os passos de Jesus. Você sabia que os filhos não querem mais seguir os passos dos pais? Você sabia que os pais não querem mais que os filhos sigam os seus passos? Eu quero te dizer, irmão, 74, isso aqui é dado, tá? Isso aqui é pesquisa. 74,7% dos pais não querem que os seus filhos sigam os seus passos. 74,7% dos pais não querem que os filhos sigam os seus passos. Aonde esses pais estão indo, que os filhos não podem ir? Aonde é que os pais estão, que os filhos não podem entrar? Sabe, eu tenho o privilégio de poder verdadeiramente seguir os passos do meu pai. Hoje eu estou aqui, e essa bota quem me deu foi ele. E eu botei ela de propósito. Essa bota era dele. Tem botas no armário dele que tem o meu tamanho, que tem meu número. Meu pai tem herança para me dar. Meu pai tem condições hoje de me deixar uma herança. Mas eu só posso receber essa herança se eu seguir o padrão. Eu só estou apto a receber o que Ele tem para dar se eu tiver condições de seguir os passos. Eu botei isso aqui hoje porque eu pensei assim: eu quero seguir os passos.
passo a passo, passo a passo. Sabe o que é o mais lindo? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Sabe o que é o mais lindo? O meu papai não quer que eu erre como ele errou. E porque eu estou seguindo os passos, e como ele já conhece o caminho, ele pode me desviar dos buracos, ele pode impedir que eu caia onde ele caiu, ele pode impedir que eu passe pelo que ele passou, ele pode, através do discipulado, me ensinar o que ele teve que aprender pela dor, ele pode trazer para a minha vida algo que eu não poderia ter sem experiência, mas pelo discipulado, pelo passar de um para o outro, pelo compartilhar, por me entregar as vestes dele, hoje eu posso entrar com liberdade na presença do meu Deus. Hoje eu falo coisa que eu nunca vivi, porque papai pagou o preço para mim. Eu vivo coisa que ele demorou para viver, porque eu não comecei da onde ele começou. Eu não precisei soltar da mão dele, ir lá no começo da jornada e começar a minha própria vida. Eu pude fazer uma coisa maravilhosa, que é simplesmente seguir os passos. Tem crente? Olha para mim, você lá de trás, lá o último, você aí no último. Tem crente que quer viver uma vida solo, sendo que Jesus quer te ensinar e mostrar os passos. Olha bem para mim hoje. Jesus Cristo não veio para a terra à toa. Jesus Cristo veio para a terra para te deixar um caminho. E não foi qualquer caminho. Ele veio para deixar o caminho. Ele veio para deixar a verdade. E Ele veio para trazer a vida. O Pai tem vestes para te entregar. A palavra de Deus diz que aqueles homens seriam ungidos. Diga comigo, ungidos. Essa palavra é bonita, não é verdade? Ungidos é unção. Você fala de unção, a pessoa chega e treme. Não, esse pastor tem unção. O que é unção, irmão? Não sei, mas é unção. Unção, cadê unção? Ele fala, é unção. Sabe o que é unção, irmão? Diga comigo, capacidade para desenvolver aquilo que lhe foi ordenado. É unção. Deus o unge, Deus o capacita, Deus se apodera dele, Deus se move por ele, Deus faz nele e através dele. Sabe quando é que os filhos do sacerdote receberiam a unção? No dia que o pai tivesse condições de passar as vestes adiante. Se você não cuida das suas vestes, você rouba do seu filho a chance de receber do céu a capacidade para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Se você não tiver condições de cuidar das suas vestes, você está colocando em risco a unção da próxima geração. E sabe o que é engraçado, pastora Kênia? Arão recebeu a unção dele naquelas vestes. Caiu da cabeça dele, escorreu pela barba, passou pelo peito, desceu até a ponta dos pés. O manto de Arão, as vestes de Arão, eram vestes ungidas. Ou seja, havia uma capacidade que havia sido entregue a Arão, mãe. Arão não começou e Deus deixou para ele descobrir como é que funcionaria. Deus ungiu Arão, Deus capacitou Arão, Deus tomou Arão pela mão e disse, é assim que funciona, eu vou te capacitar, eu vou te dar aquilo que você precisa para executar aquilo que eu te chamei para fazer. E eu acho lindo que Deus olha para o filho de Arão e diz, ei Arão, os teus filhos terão a tua capacidade e algo a mais, porque Deus é um Deus que a caminhada do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito, de geração em geração. Nós deveríamos andar de glória em glória, de unção em unção, é mais unção, mais unção, mais unção. Cada vez que as vestes fossem passadas adiante, elas deveriam receber mais unção. Uma geração deveria ser mais capaz que a outra, que é mais capaz que a outra, que é mais capaz que a outra, que é mais capaz que a outra, que tem mais capacidade que a outra. Imagina o que é você começar seu ministério, o que é você começar sua vida, recebendo a capacidade do passado e recebendo a capacidade do momento. Deus diz que
O velho não pode ser desprezado. Diga comigo, eu não posso desprezar o que vem de antes. E eu não posso também ficar sem daquilo que Deus quer derramar agora. Fala comigo, irmão. Deus está dizendo para você que só funciona, Isabela, quando você recebe da sua mãe, mas você tem condições de receber a sua também. Porque a responsabilidade da sequência é sua. Se você não se apresenta para assumir, você nunca vai receber. Tem um povo que quer receber, mas não quer aparecer para receber. Tem um povo que quer ser capacitado, pastora Rosa, por Deus, mas não quer aparecer para o trabalho. Tem um povo que quer receber do Senhor a unção, mas não quer aparecer para o trabalho. Não quer aparecer para o ministério, não quer fazer o papel do reino. Tem gente que quer receber a unção nova, mas não quer usar as vestes. Estou falando com alguém hoje aqui, irmão. Você precisa entender que você tem uma responsabilidade. Você precisa entender que você tem um papel a cumprir. A palavra de Deus diz que aqueles homens, eles seriam ungidos nelas, e eles seriam consagrados. Diga comigo, eles seriam consagrados. Sabe por quê, irmão? Deus não unge se não for para consagrar. Deus não vai ungir você, Deus não vai te capacitar, Deus não vai trazer para a sua vida essa capacidade tremenda, esse poder tremendo, essa unção tremenda, se não for para te consagrar alguma coisa. Deus te consagrou, Ele fez você sagrado, Ele fez de você santo. O que quer dizer isso, pastor? Deus te separou. Bate no seu peito e diz assim: eu sou separado. Existe um plano, meu filho, minha filha. Você não nasceu para fazer o que você acha que deve. Você não nasceu para viver o sonho da Disney. Você não nasceu para viver o sonho das novelas. Você nasceu para cumprir um propósito do rei. Deus só vai te ungir se for para te consagrar. E se Ele te consagra, é porque Ele te separou para um plano e um propósito. Ô irmão, eu estou pegando fogo aqui, vem comigo. Deixa eu te falar uma coisa, não dá para receber se você não for usar. Não dá para ficar pedindo se não for para usar. Não dá, Deus me usa, Deus me enche. Oh Deus, Espírito Santo me possui. Oh Espírito Santo, oh, derrama um óleo fresco sobre a minha cabeça, Deus. Aí Deus lá de cima pergunta: para quê, meu filho? Para que tu quer o óleo? Tu vai passar adiante o óleo? Não, é para mim mesmo, é para eu me sentir bem comigo, é para eu ficar cheio, é para eu ter muito. Eu gosto de ser poderoso, eu quero ser efetivo. Deus fala: então vai, põe a mão na cabeça do teu filho e derrama sobre ele o óleo. Oh Senhor, eu até queria, mas é que eu estou atrasado para o trabalho. Então vai, filho, derrama sobre teus discípulos, abre um discipulado, prega para alguém, compartilha o que eu estou fazendo na tua vida, passa adiante. Não, Senhor, eu não me sinto pronto, eu quero poder. Me unge, faz eu transbordar. Deus está perguntando: para quê, meu filho, para que tu quer isso? Se na medida que tu recebe, tu será cobrado, não pede besteira não fala besteira não. Se na medida que você recebe, você vai ser cobrado, presta atenção com o que você está pedindo. Porque tem gente clamando por coisa que não quer usar. Tem gente clamando por óleo que não vai usar. Tem gente clamando por palavra que não vai entregar. Tem gente clamando por dom que não vai usar. Para de fazer aquilo que você não quer. Para de pedir por coisas que você não vai ter coragem de botar para funcionar. Sabe o que Deus quer? Gente que está disposta a seguir os passos. Fica de pé comigo. Eu combinei com você isso hoje? Não. Eu te liguei mais cedo? Não. Eu te mandei uma mensagem? Não. É agora que você está sabendo disso? Sim. Você vai seguir meus passos.
Topa? Sim. Então vem. O que foi que eu prometi a ele? O que foi que eu prometi a ele? Você me perguntou o que antes de começar a me seguir? Nada. Por quê? Resolvi te seguir. Você é meu pastor. Ele falou primeiro, eu resolvi te seguir. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, vem cá. Não é mistério, é só abrir a boca. Se você tiver coragem de falar, me segue, acredite, as pessoas vão seguir. Ô, irmão, dá um glória a Deus, fala que vai. Como é que Jesus fez o que ele fez? Ele chegou para os discípulos e disse o quê? Segue-me. Ele olhou para ele como eu olhei para você. Não tinha sido programado, não tinha sido marcado, não teve um pré-contexto, não teve uma história por trás, não teve uma mensagem, não teve um convite, não teve um memorando. Jesus chegou e a presença de Jesus era diferente, a presença de Jesus era impactante, porque ele falava como quem tem autoridade, ele vestiu as vestes do Pai, ele andava naquilo que o Pai falou para ele andar, ele só falava o que o Pai mandou ele falar, ele só ia onde o Pai mandou ele ir. E quando ele chegou para os discípulos dizendo, segue-me, os discípulos olharam para ele e disseram, sim, sim, vamos. Aí, está vendo? Aí. Discípulo só precisa de um convite. Aplaude de novo ao Senhor. Irmão, sabe quem quer ouvir uma palavra dessa? Seus filhos. Seus filhos. Seus filhos querem ouvir o pai dizer, segue-me. Filho, vem comigo. Papai não é perfeito, mas papai vai andar uma vida, papai vai andar de uma maneira que você pode seguir. Sabe quem é que precisa ouvir isso? As filhas. As mães precisam dizer para elas, filhas, me segue. Veja o que eu faço e faça como eu faço. Filha, segue os passos da sua mãe. Os pais espirituais, as mães espirituais precisam chegar para os filhos espirituais e dizer, segue-me. Eu tenho uma veste para te passar. Eu tenho um histórico. Eu tenho uma vida com Deus para transferir para você. Eu carrego uma essência. Eu não vim do nada. Eu construí uma história. Oh, irmão, você sabe como é que é legal chegar num ambiente de pastores e os pastores olhar para mim e não saber quem eu sou. Não sabe quem eu sou novinho. Eu chego no meio dos pastores, o pastor fica me olhando assim, quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse menino é da onde? Que outra coisa que o pastor gosta de saber é do histórico. Oh, irmão, pastor dá valor em histórico. É impressionante. Corta essa palavra também em nome de Jesus. Irmão, eu já passei por inúmeras vezes, inúmeras situações como essa, de estar num lugar e ninguém me dá bola, ninguém fala comigo, pastor, ninguém, porque eu sou novinho. E aí os caras de repente, com compaixão, pastor Dodô, olha para mim e fala, e tu? Quem és? Aí eu sou o Daniel. Mas e aí? Não, talvez o senhor conheça meu avô, pastor de Jair Guerra. Talvez você conheça meu pai, pastor Keyson, pastor Laudiane Veloso. Irmão, é engraçado. É engraçado. Muda. Se chega um menino na sua casa, você pergunta quem você é, até você construir uma história difícil. Mas se ele chega dizendo, ei, meu pai mandou eu vir aqui, meu pai me enviou para construir contigo uma história. Ah, eu sei quem é teu pai, então vem, tu tem liberdade aqui. Jesus Cristo olhou para o homem,
olhou para o mundo, olhou para mim, olhou para você e disse: o Pai me enviou. Eu uso as vestes que Ele me deu. Cheira aqui, ó. Cheira aqui. Tem o cheiro do meu Pai. Chega perto aqui, ó. Chega perto. Você que chegou perto, aqui, ó. Vem cá. Aqui tem as marcas que Ele fez. Aqui tem a história que Ele construiu. Isso aqui, ó, foi usado por um pai. Oh. Irmão, é top. Quando eu falo Keyson, Laudijane, Djair, Laura, Laudjair, Eline, eu viro o cara. O negócio se abre, não tem porta fechada, irmão, é impressionante. Eu fico de cara, como história, como família, como legado conta. Eu fico impressionado quando as pessoas olham para mim, elas não veem mais eu, elas veem eles. Atrás de mim existe um povo santo que pagou um preço, por isso hoje eu posso entrar em lugares que eu não mereço. Quando uma geração paga o preço pela outra, ela coloca ela posiciona a próxima, ela estabelece uma conexão que não, de outra forma, não existiria. Faz isso pelo seu filho, irmão, cuida da sua veste. Faz isso pelos seus discípulos, cuida da sua veste. Faz isso pela tua família, cuida da sua veste. Cuida das vestes que Deus te deu, cuida do teu relacionamento com Ele, porque vai depender disso o futuro do teu filho. Eu quero te dizer nessa noite, que aqueles homens, eles eram consagrados, e eles deveriam vestir durante 7 dias, diga comigo, 7 dias. Quem acredita aqui que foi à toa? Deus estava pensando, quanto eu coloco? 5, 6. Anjos, quem dá mais? 5, 6, 4, quantos dias? Quantos dias os filhos devem usar? O Senhor ordenou que fosse 7 dias. Quantos dias uma semana tem? Deus disse que os filhos deveriam usar todos os dias. Ei, legado não é uma coisa que você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Vida com Deus não é uma coisa que você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Obediência a Deus não é uma coisa que você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Dependência de Deus não é uma coisa que você coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira, coloca e tira. Quando você recebe algo do Senhor, Deus está te mandando, usa o tempo todo, usa o tempo todo, usa o tempo todo, usa o tempo todo, usa o tempo todo. É os 7 dias da semana, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é só domingo, pastora. Não é só domingo, não é só domingo, não é só domingo. Deus não mandou você vir bonitinho aqui e na segunda-feira ficar feinho de novo. Deus mandou você usar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. 7 dias. O tempo perfeito. Usa pelo tempo perfeito o que eu entreguei para você. Oh, irmão. Eu quero que você diga um glória a Deus aí no seu lugar. Porque nós não merecíamos, mas nós recebemos do nosso Pai uma veste boa, perfeita e agradável, que Ele nos deu e entregou para que nós pudéssemos usar todo o tempo. O que é que está faltando para você ficar com as suas vestes na segunda? O que é que falta para você ficar com as vestes na terça? O que é que falta para você ficar com as vestes na quinta? No sextou? Só os jovens entenderam a piada. Eu tenho meio, eu fico chateado às vezes, sabe? Olha para mim, é sério. Eu fico preocupado com a geração que tem medo da segunda-feira. Olha para mim. Eu tenho preocupações com a igreja que tem medo da segunda-feira. Porque se você tem medo da segunda-feira, significa que você não entendeu que você foi consagrado. Você usa as vestes, você é ungido, mas você também é consagrado, você é apontado, você é direcionado a uma vida. Eu te digo, irmão, a vida para o qual o Senhor te predestinou, a vida para o qual o Senhor pagou um alto preço para te vestir, não foi essa vida aqui apenas. Foi a vida da segunda-feira.
usar as vestes aqui e mostrar elas bonitas, arrumadas, elegantes, limpinhas, não é tão impactante como usar elas no trabalho amanhã, pastor Ricardinho. Não é tão impactante como usar elas em casa. Eles foram consagrados, santificados, ou seja, separados para um propósito. Eu disse para você lá no começo que você tem um propósito. Tem um artista, irmão, que ele decidiu lançar um álbum gospel agora. Eu não sei os pormenores, não sei os detalhes, mas se for real o que eu estou ouvindo, nós estamos diante de um homem que pode mudar o cenário mundial. Ele impacta o mundo com o que ele faz. Se ele realmente se converteu, se ele realmente hoje acredita em Deus como o único suficiente Salvador, espera o impacto que ele vai promover nessa geração. Sabe por quê? John, ele pegou as vestes e usou na frente de todo mundo. Tem gente que quer pegar as vestes brancas e cobrir com folhas. É inútil. Aquilo que o homem faz não pode superar aquilo que Deus faz. Não pode ficar no caminho do que Deus quer fazer. Escuta, os teus planos, os teus sonhos, os teus propósitos não podem ficar no meio, não podem ficar na frente, não podem superar os planos e propósitos do nosso Deus. É 3 glória a Deus. É difícil entender isso. Irmão, pensa comigo. Pensa comigo. Por que o número de crentes cresce e as coisas às vezes não mudam? Sua vida hoje tem sido como a luz da aurora? Ela brilha mais a cada dia? Não? Não? Então talvez você esteja fora do propósito. Volta hoje para o propósito. Sabe por quê, irmão? Quem é consagrado não tem opção. Vira para quem está falando e fala assim: você é consagrado? Então diga para ela: você não tem opção. Quem botou, olha para mim, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Deus não tem prazer nos que retrocedem, mas o nosso Deus é um Deus que já venceu e saiu para vencer. O meu Deus, o seu Deus, o meu Jesus, o seu Jesus morreu para que eu e você pudéssemos avançar. Aplaude bem forte o Senhor. O Senhor Jesus santificou a si mesmo para que eu e você pudéssemos hoje avançar. Ser santo significa escolher a Deus, escolher o que Deus tem para você. Ser santo não significa fugir das coisas. Ser santo significa andar na direção certa. Fica de pé no seu lugar. Eu creio que Deus hoje quer limpar algumas vestes. Eu creio que Deus quer limpar algumas vestes essa noite. As vestes, quem foi que fez as vestes? Diz comigo: Deus. Deus matou. Deus pegou o sangue e aplicou no lugar de Adão e cobriu Adão com vestes santas. Deus não disse: troca sempre que sujar. Deus não disse para Adão: ei Adão, quando sujar, joga fora. É porque hoje a gente acostumou com isso aqui e a gente tem vários, é ou não é? Sujou, você troca, você lava, dependendo de como for. Se a vida for boa, você vai engordando, a camisa que servia não serve mais. Passei por isso hoje, foi uma tristeza, chateação. É chato você botar uma roupa que não serve mais, é ou não é verdade?
É chato ou não é você botar... Me ajuda aqui, irmão, agora é só para me ajudar. É chato ou não é? Obrigado. Roupa cara, bonita, linda. Usei pouco. Botei no corpo, não servia mais. Me deu vontade de fazer o quê? Rasgá-la por inteiro. Eu queria rasgar a camisa inteira. Misericórdia. Você não sabe a ira que eu fiquei. Falei, Deus, que trem é esse? Que eu vou ficando velho e o negócio não funciona mais. A roupa diminui. É a roupa que diminui. Você tem que entender isso. É problema da água com sabão. É a máquina que não presta. Não ri muito que você se identifica. Aprendi essa ontem. Mas o meu Deus conta uma história que chegou um povo que precisou andar, e as vestes deles não diminuíam, não estragavam, os sapatos não ficavam pequenos. As vestes que Deus dá, Jessé, ela acompanha seu crescimento. Deus tem vestes novas? Não, pastor. Deus quer limpar as que você já tem. Talvez hoje você entrou aqui pela primeira vez e perguntou: meu Deus, que história é essa? Você sim. Deus quer te dar uma veste novinha, zerada, limpinha, perfeita, para que você possa andar onde Ele andou, seguir os passos que ele seguiu, ter a unção que Ele teve. Mas você que um dia já aceitou Jesus e já aceitou Ele como seu único suficiente Salvador, você não precisa de vestes novas. Você precisa limpar e lavar as suas. Pastor, e qual é o produto de limpeza que faz isso? Qual o mercado, pastor, que eu compro? Que homem é esse que limpa vestes espirituais? Diga comigo: o sangue de Jesus, o Cordeiro que foi imolado por minha causa. O meu Senhor preparou o sangue que eu precisava para me limpar. O meu Senhor já deixou preparado o sangue que eu precisava para me limpar. Você não precisa ficar com medo, porque tem para você também. Oh, irmão, aleluia! Recebe hoje o sangue para limpar você. Caminha de novo com o Pai, caminha de novo com Cristo. Começa a operar de novo na unção, começa a operar de novo no propósito, começa a operar de novo no ministério, começa a viver de novo os planos, começa de novo a viver os propósitos, começa a entender que é necessário que você tenha vestes limpas. Deus te deu vestes puras para se apresentar diante dEle. Eu quero dizer para vocês do louvor, para vocês da igreja, a pessoa que te deu as vestes, pastor Ulisses, marcou um encontro contigo. Há de chegar um dia, o grande dia, o dia de Cristo Jesus, onde você irá se apresentar diante dEle. E é necessário que as vestes que Ele te deu estejam limpas, sem ruga, sem mácula, prontas para poder se apresentar diante de um rei.